Julia. Gente, meu boa tarde para todos e todas. Hoje é localização dentro da prosêmica. Agora, é bom hoje a gente fazer uma localização, que hoje oficialmente começa o inverno aqui nesse nosso hemisfério. 20 de junho, hoje é o primeiro dia de inverno. Ainda bem que não está gelado, não teve frente fria. Agora, a localização, o ato é efeito de localizar-se, o local no qual se situa a pessoa, coisa, fenômeno, ou origem de qualquer realidade pesquisada, onde a consciência fixa, concentra ou centraliza temporariamente o megafoco, fulcro, sede de atuação ou locus das próprias faculdades de percepção e parapercepção em determinada oportunidade ou momento evolutivo. Eu vou tocar nesse assunto hoje aqui com vocês, sendo a nossa equipe, tá? Vou falar umas verdades para vocês aí, vocês aguentam. Agora, a localização ideal de cada coisa, o posicionamento das realidades, o quarto de dormir, a base física, a medida da auto-organização intrafísica, a ordem das locações, a arrumação dos objetos de uso pessoal, o domicílio humano, a base com da pessoa, o lugar da vivência, o local intrafísico de poder, a segurança ambiental, a localização da moradia, o local-chave da vida humana, o teatro da vida, a localização certa no momento evolutivo adequado, a localização entrópica, as coordenadas geográficas, a árvore plantada fixa, a latitude, a longitude, a altitude, o tijolo fundamental. Agora, a cosmovisão espacial na localização. Agora, depois vem o holopensene domiciliar, o local extrafísico, encapsulamento ambiental, alcova energeticamente blindada, o ambiente projetado para a prática da TENEPS, a base do FIEX e as energias conscienciais gravitantes no mesmo local. Nós temos aqui uma série de considerações de logias, tem uma série de argumentologia na história, são mais de 2 páginas, e no fim nós falamos, em todos os momentos evolutivos críticos, a consciência carece de conscientizar-se da localização real de si própria, a fim de exercer corretamente as manifestações autopensênicas. O tema da localização, notadamente consciencial, já foi enfocado por você? Por qual razão? Eu quero dizer que esse verbete tem 38 logias e tem 7 máximos. Agora, a Rosa pode trabalhar na remissiologia, que faltam 3, na holotecologia faltam 3 e na trinomiologia faltam 3. Você pode passar isso para 10 máximos. Eu confio em você. Agora, eu quero dizer para vocês que essa noite me brindaram com um processo para eu ter uma visão de conjunto das minhas coisas perante vocês. Então, eu comecei a lembrar das coisas todas do Pombal, na minha época, quando eu deixei lá, em 1931. Então, eu quero dizer para vocês, por exemplo, eu já falei há muito tempo que o Moacir teve no Pombal, etc. Mas, que eu sei do povo, que alguns eu vou falar aqui, outros estiveram lá, mas eu deixei lá. Quando eu voltei lá a contar o mal, a turma já estava aqui. Eu praticamente não encontrei ninguém. Agora, quem é que eu deixei lá? É o processo da localização extrafísica. Muitos de vocês tiveram que atender fora. Não podia ficar lá. Porque no Pombal, abrindo o jogo para vocês, eu quero dizer, lá tem as centrais extrafísicas, tem a parapsicoteca e tem um local de debate muito grande. Não é do estilo que nós estamos fazendo. Tudo nosso aqui é mais reduzido. Lá era maior, tudo grande. Agora, o que se passa? Muitos de vocês participaram disso, e eu tenho certeza, por causa da situação. Agora, que eu tinha deixado lá, quando eu vim para cá, o AIEC, que eu encontrei em Uberaba, o Moacir, a Graça, a Nara, o Everton, a Kátia, o Wagner Alegrete e mais uma série de vocês que estavam lá. Agora, que vieram antes, e que tiveram lá comigo, que eu tenho certeza, a Dona Aristina, minha mãe, Mário Palmério, Ponte de Miranda, porque todos vieram mais cedo do que eu. Agora, isso é na época que eu estava, por causa dos meus 214 anos, aquela coisa toda. Você está entendendo? Agora, muitos vieram e desviaram. São esses que não apareceram aqui. Então, por exemplo, eu, para mim, teria que ter mais ou menos uns 900 aqui. Como tem 500, está faltando alguns. Pode ser que eles não vão chegar, não é assim. Agora, o que se passa?
os arremedos do Pombal. O Fermat não está aí, né? Ele está procurando acertar essa coisas. Está aí? Pois é. Agora, você veja bem. A minha casa dos livros da Uberaba, que você sabe que eu deixei 9.800 livros, aquilo foi processo meu de vida do Pombal. O Jardim do CAE, que eu estou tentando acertar isso desde que eu vim para cá, que eu falei as entradas, aquele negócio todo, é porque lá tinha isso e lá não tinha rua. É tudo de volitação, mas tinha umas águas enormes, que aquele negócio vinha assim, ó, aqueles gigantes. E outra coisa, havia um predomínio de árvores azuis, eu não sei porquê, mas sempre foi assim que eu vi lá. Agora, o holociclo, com o negócio da mega mesa, isso é uma caricatura, um arremedo das coisas, das cópias, das coisas que eu tinha lá. A holoteca, a mesma coisa. O processo do tertuliário, a ideia de fazer isso, tudo também foi isso. Agora, o que se passa? Estudo, a localização, ela hoje, eu estou chegando na enciclopédia, como nós já passamos já de 1.000, eu já tenho 1.009 verbetes prontos. Eu já alcancei o monobloco uniforme de ideias, são as técnicas e fórmulas padronizadas da situação. Então, por exemplo, você pega uma ideia, você vai olhar, ela vai refletir por tudo quanto é lado dentro da enciclopédia. Porque a enciclopédia está sendo feita, você já deve ter percebido isso, dentro de uma técnica que não existe. Ninguém nunca fez livro desse jeito, do jeito que eu estou mostrando. Alguém já viu alguma coisa parecida? Não tem. Agora, o que se passa? Há uma concatenação das ideias, há uma reação em cadeia ideativa das associações de ideias. As sessões dos verbetes hoje com 70 já está dando para dar uma ideia disso, com o tempo. Mas tem ainda verbetes antigos que tem que atualizar. Está faltando coisa. Então, há umas inter-relações totais com a cosmovisiologia conscienciológica. Está entendendo? Agora, a técnica da circularidade lá dentro, a intra-articulação intelectual, há uma coesão conteudística, de conteúdo. Aquilo tudo bate um no outro, que é devido ao problema da consciência, sabe, poliédrica, etc. Então, é um monobloco uniforme de ideias, técnicas e fórmulas padronizadas. Vocês estão entendendo? Agora, a localização. É muito importante a localização de certas coisas, como nós estamos falando, que é o problema da prosêmica. Esse verbete é da prosêmica, ele é neutro. Agora, o que se passa? O que eu quero dizer? Muitos que eu deixei lá, vocês, quando eu vim para cá, alguns já estavam saindo de lá, para ficar com os resíduos do passado. Resíduo, o que significa isso? Por exemplo, a turma que tinha problema da Idade Média, o negócio das famílias anteriores, em relação com o povo com quem vocês viam renascer. Então, isso tinha que fazer média com esse povo, fazer o parasocial. Muitos, então, saíram de lá. Entendeu? Agora, nesses 30, 40 anos, que a maioria aqui depois apareceu, que são as duas gerações que eu perdi, que fiquei esperando, fiquei aguardando a turma chegar, vocês estavam mexendo com isso. Isso eu não sei, isso aí eu perdi vocês. Eu não sei o que aconteceu. Uma boa parte que eu já estava trabalhando aqui. Então, veja, em 1932, 31 mais ou menos, 1930, até 1970 são mais ou menos 40 anos. Uma boa parte dessa turma que eu deixei lá, quando eu voltei lá, que foi mais ou menos na década de 70, com o Tal Mal, você está entendendo? Que é a época que vocês começaram a nascer. Aí eu cheguei lá e falei, mas cadê o povo? Não, todo mundo já foi. Agora, alguns ainda estão para ir, mas estão em outros locais, que é aquele negócio que eu chamo das comunex de transição. Entendeu? Agora, veja, tudo aquilo que estava lá, para mim, já acabou. Hoje a gente não vai mais trabalhar com Pombal do jeito que era, que já tem interlúdio. A interlúdio foi feita a partir disso. Então, todas aquelas coisas que nós tínhamos lá, hoje está sendo feita numa nova geração, mais atualizada, mais paratecnológica. Você está entendendo como é que é? Foi o que aconteceu. Eu estou dizendo por causa da localização. Então, a localização é extrafísica de vocês. Agora, por exemplo, uma boa parte aí de vocês estiveram comigo. Agora, teve gente que esteve logo depois que dessomou na outra vida, passou.
Agora, eu só tive contato lá porque os últimos tempos que eu passei como Consciex, a sede, não é bem a sede, nós chamamos isso de o ponto que você fica, mas que você sai e torna a voltar. Você está entendendo como é que é? Então, o peão. Agora, tem outros nomes que eles dão para isso, mas é um processo de matriz, onde estava sentado o trabalho, entende? Mas eu, por exemplo, eu já não tinha, pessoalmente, eu não tinha muita coisa lá mais não. Era só por causa do processo da assistencialidade. Porque eu já estava trabalhando na minha assistência dessa vida. Na verdade, a gente estava preparando vocês. Agora, quem me ajudou muito nisso, lá, o Tal Mal ajudou demais, o AIEC já estava lá também, ele esteve lá. Entende? Agora, por exemplo, quando eu encontrei com o AIEC, eu não reconheci. Porque, gente, há um processo muito chato de localização e de identificação, que é o problema da pessoa. Ela está adulta, daqui a pouco ela fica criança, ou vem jovem, ou adolescente. Isso aí, embanando no meio de campo da gente observar e identificar o povo. Então, depois é preciso a pessoa começar a manifestar a personalidade dela através daquela personalidade, ou do contato do trabalho que tem, você acaba lembrando. Eu estava falando com o Elton Mazanara. Se a pessoa vive comigo, eu acabo entrando na vida dela, não tem jeito. Porque ela é intrusiva, e eu sou intrusivo. Por quê? Nós estamos em convívio, há uma intrusão natural, sadia, entende? Funcional, fisiológica, ou parafisiológica, se vocês quiserem, energossomática. Vocês estão entendendo? Então, isso tudo tem esse problema. Agora, por exemplo, tinha alguns que tiveram lá, mas que se enrolaram depois fora. Mas a maioria conseguiu escapar porque chegou até aqui. Agora, eu vejo isso assim com muita naturalidade. Eu entendo o que é que se passa. O Arlindo, por exemplo, ele esteve lá, mas estava depois, ele teve que sair devido ao rolo, com um monte de condições desse povo. Você está entendendo? É aquilo que eu falo para você, aquele negócio das ressomas de entre 12 e 15 anos, a outra de 25 para 30. E aquela que às vezes vem na hora, porque é um processo de emergência, de pronto-socorro. Então, aí no meio de vocês tem os 3 tipos. Agora, cada um com o tempo, vocês vão entender como é que é isso. Muitos de vocês, eu não sei qual tipo que é, porque eu saí 40 anos antes. Você está entendendo o que é que se passa? Os 3 tipos é o seguinte: quando a pessoa já está entrosada no trabalho e muito lúcida, ela demora de 12 a 15 anos para ressomar. Entende? Mas ela tem problema. Então, por exemplo, é o caso do meu irmão, é o caso do meu pai, é o caso do César. Está entendendo como é que é? Só aí eu estou dando uns exemplos para vocês, que hoje a gente está podendo falar nisso. Eu só ia falar nisso se pudesse. Eu estou sabendo disso desde 15 anos. Agora, o que é que se passa? De 30 anos, é o caso da minha mãe, que ela então já estava entrosada com o negócio todo, mas mudou o patamar, tem outra coisa para ser feita. Aí o negócio fica 30 anos. Então, muitos de vocês chegaram lá e classificaram vocês dentro das aulas do curso intermissivo. Mas com o decorrer do tempo, vocês mudaram. Então, mudou a situação. Não, ele aí vamos mudar. Ele é promissor. Ou ela é promissora. Vamos dar mais um pouco para trabalhar. Isso aí eu perdi de vista. Essa é menos lúcida que essa? Não, essa é mais. ainda. Agora, a outra que tem processo mais sério é aquela que dessomou e em pouquinho tempo expõe de qualquer maneira. Tem que aproveitar a chance. Entende? Agora, ó, a maioria desses que estão aqui comigo, 5, 6, 7 anos, todo dia, e estão muito entrosados, os habituês, todos vocês passaram por lá. Tanara, você, a sua família, por exemplo, você estava enrolada com a sua família. Tinha uma opção de gente. O seu pai é cara que eu ajudei desde que ele veio. O seu pai nasceu quando, você lembra? 34, 2 anos depois de você, né? Você está entendendo? Você entende? Agora, ó, junto comigo foi um monte de gente que depois renasceu.
Mas, ó, esse povo não funciona. Por exemplo, eu não posso falar, o meu primo, por exemplo, tal, que faz projeção. Um monte desses, mas eu não posso estar falando. Você está entendendo? Não fica bem. Então, existe isso tudo. Agora, por exemplo, uma minoria de vocês tiveram as teclas da minha mãe, dos 30 anos. Há uma média bem ampla, vocês estão na média de 10, 15 anos da situação. Mas que com o curso intermissivo, isso foi pervertido. Houve uma subversão do processo. A maioria ampliou mesmo, porque o curso exigia. Agora, no normal, você não tem jeito de escapar disso. Então, veja, a maioria de vocês deve passar para a turma da minha mãe. Para ter o processo do CMP da atividade. Curso multiexistencial ou ciclo multiexistencial pessoal da atividade. Você está entendendo? Vocês todos estão nesse nível. Agora, gente, eu quero lembrar vocês o seguinte, é muito importante vocês se localizarem e ter uma ideia da prosêmica para ver o problema da cronêmica. Você está entendendo? Agora, essas minhas filhas todas, fajutas, que eu sou, filha fajuta que eu estou falando, quer dizer, na verdade, criação. Não é só de criação, a gente fala, não é isso. A gente fala, eu sou um pai postiço. Tudo isso que eu fui pai postiço, tudo é. Ela, a Andréia, tudo é dessa turma. Agora, veja, ela foi uma das que se encaixaram mais. Ela, o Everton, a Nara, que eles viram minhas coisas aqui desde o início. Outra foi a Marina. A Marina também viu isso desde o início. Você está entendendo? Tem vários. Agora, por exemplo, daquela turma do Centro da Consciência Contínua, a maioria deles, aquele povo que vinha todo dia, aquela da turma que tinha 25 pessoas, mas veja, que desse povo. A de quarta-feira, que tinha até 25 pessoas, lembra? Agora, o problema é que tinha muita gente com acidente de percurso, tudo quanto é jeito, vidas anteriores, aquela coisa toda. Tiveram até curso intermissivo, essa coisa toda, mas ainda estava ainda com o rabo preso, entende? Culpa no cartório, tinha que resolver as coisas. Quem nasceu depois da década de 70, a gente vê um padrão aqui dos inversores terem nascido nesse povo mais lúcido que nasceu depois da década de 70. Foi. Eles estão com mais crédito, é isso, Val? Depende, isso aí depende, porque alguns demoraram porque tinham problema. Mesmo entre eles, vão devagar. Por isso que eu estou falando, é preciso de ver o que é, como é que é. Por exemplo, olha a Beth ali, ó. O que você acha dela? Não é esquisito o negócio dela? E ela é antes disso. Você nasceu quando? Pode falar, não? Hein? Pois é, 56. Agora ela, eu também perdi de vista. Agora, vai lá para o Nordeste. Era isso que eu ia perguntar, que você falasse mais sobre a turma de antes, que teve alguns resíduos não, pois é, a se mas a turma de antes porque... tudo, teve gente, por exemplo, não é de vocês, mas esses que vieram logo depois que eu vim, que é o caso de vocês, da Tânia, aqui, o compadre Arlindo, né? Uhum. Não é compadre Valentino, é compadre Arlindo. É a mesma coisa. Esses vinham logo, que a gente sabia, mas tinha que resolver problemas. O Arlindo tem que ver o que tinha nas coisas dele, o problema dele. Você tem que ver suas coisas lá, que a sua árvore genealógica, vamos dizer, um pomar muito grande. Agora, por exemplo, a Tânia, essa aí não precisa de falar qual a área, nem nada. Tem vários assim. Outra também ali, ó, tem que a limpar, Rosa, né? a mesma coisa. Entende? Agora, vocês tinham pedágio para pagar. Você está entendendo como é que é? Valdo, esses problemas em geral você pode destacar? Agora, tem uns que tem processo até no exterior, muito sério, você sabe. Professor. Processos do passado em geral. Não, cita exemplo, não o meu em geral. O que tem? Quais são os problemas sérios do passado? Não, é o problema que você ainda tinha débito com certas coisas dentro dessa curriola. É a turma. Entende? Vamos dizer. Você arranja os nomes que você queira.
Você entende isso? Pode falar até italiano. O negócio, se falar italiano, ele está bem dentro. Aqui, ele está bem dentro. Um imbróglio. Enfim, cuore-se nisso. Imbróglio. Não, cuore-se nisso. Imbróglio. Entende? Cuore-se nisso. Você vai entender bem. Eu queria só confirmar, porque eu tenho registros, e minha mãe sempre falava, que eu falava muito na psicoteca. E eu conversava com todos os meus irmãos, dizendo que tinha escrito lá tudo que eu fizesse. Mas olha, Tará lá, todos tudo. vocês viram isso. Pois é. Todos isso tá foram, só- vamos dizer, Porque você- vítima da psicoteca. Isso. Eu estou falando vítima porque a maioria tinha É impacto. porque quando você falou, foi muito A hora mais que de começava, energia. E então aquela confirmaram. pessoa que está muito cheia de si, chegava lá e dava as caras, quebrava o para-nariz. Então ia pensar, aí queria voltar. Depois que aquilo acertava, a pessoa ficava meia tonta lá, uma temporada, depois ela voltava. Não, agora eu já estou entendendo, já posso. Se já tem fôlego para aguentar, tem. Então vamos a segunda vez, vamos ver. Ô, Valdo, Eu vou localizar. No Valdo. caso do Evaldo, mesmo. Agora, ó, tinha uma série de chineses que me ajudavam lá, que era a turma antiga. Entende? Você não fica pensando que é só o tal mal, não. Porque o tal mal passou uma boa temporada sem ressomar. Entendeu? Agora, era um monte que tinha lá. Lá tinha muita processo com a China. Os antigos. Devido o porquê. Na hora que ia na psicoteca, para a psicoteca lá, e o povo começava a ver as raízes mais fundas, um monte aparecia o processo da China. Aquilo dava a repercussão com o negócio todo. Entendi. Agora, a coisa mais engraçada é a hora que chegava uma pessoa e todo mundo olhava. Não, eu não conheço. O outro, não, também não sei o que é. Daí a pouco, começava a conviver, vinha aquelas coisas todas. Ah, você que é fulano. Ah, o outro. E eu morria de rir, né? Da turma toda. Agora, veja, o transmentor nunca abriu o jogo antes da hora. Deixava tudo acontecer. A coisa, você tem que ser espontâneo, não pode ter... Agora, tem gente que tem problema de Portugal, outros têm problema da Itália, outros têm problema da Alemanha, e por aí vai. Está entendendo? Valdo. Valdo. É a vida. Valdo. Pois é os seus negócios. Agora, você já notou, por exemplo, desde que você me viu, você ficou apegada com minhas coisas? Você olha o jeito. Agora, tem gente, né, que viu isso tudo também. A Marina sabia de certas coisas, mas entende, viu o processo da própria vida, aquilo saiu. Você também. Quando eu encontrei com você, você estava deixando o maridinho, aquela coisa toda, você lembra? Os negócios todos. Quantos anos faz isso? Pois é. 89. Pô, acho que foi 89. 89. Por aí. Na verdade, iniciou com aquela projeção que aparecia, que eu estava lá Pois é, mas a fotografando, projeção é justamente o processo e de que localização. falava o homem Muita coisa de projeção, isso que o povo chama aquela experiência onírica, tudo tem relação com isso. que tinha... Agora, vocês é o seguinte, cada um de vocês deve pensar quem é quem próximo. Quem é o semelhante próximo. Por exemplo, quem é que está chegado a cada um de vocês dentro do núcleo de vocês? Eu não estou falando a dupla evolutiva, o duplista ou a duplista, não é isso? Não, dentro do seu Não, núcleo. familiar. O que é que tinha? Por exemplo, você acha que tinha alguém que passou lá, da sua família, que passou com você lá dentro? Por exemplo, com você, você tem. Você tem uma pessoa. Verônica. Não, tenho pensado demais nela. Inclusive, quando eu fui para o Serenário... Agora você vê a Verônica comigo, presta atenção. Porque vocês é o seguinte, vocês não têm uma retrocognição total e têm uma certa dificuldade de identificação. Nós todos somos assim. Agora, o percentual aí ainda é grande. Então você viu quem é, mas não sabe. Ouviu o galo cantar, mas não sabe a direção. Você está entendendo? Então, por exemplo, todas essas que ficam apenas afetivamente presas aos nossos processos, é por causa disso. Isso aí já mostra. Isso não é só, às vezes, curso intermissivo, nem não, é outra coisa. Porque, às vezes, uma pessoa dessa, ela não chegou a fazer curso intermissivo, mas ela foi assistida por a gente. Está entendendo? Porque lá era também um ponto de assistência.
Não, e é aquele negócio o local de, vamos dizer assim, de orientação, né? A matriz de direcionamento, entende? Eu perdi quando você estava falando esse assunto, você colocou a enciclopédia no meio da história do Pombal. Sim. Não, porque eles querem falar para mim o seguinte, isso foi agora, de noite, eu vi essas coisas todas. Eu fiquei até um pouco alterado, porque mexeu demais na minha memória. Entende? As coisas começaram a acontecer. Eu lembrei, para vocês terem uma ideia, eu contei, na hora, 56 episódios que tinha relação com os processos. Então eu comecei a lembrar, se eu começar a lembrar, eu lembro tudo daqui a pouco. Mas isso não é bom, não. Isso perturba a gente por causa da segunda memória que interfere nessa. Mas o caso é o seguinte, havia um local que eu sempre ia, igualzinho o problema. Mesmo nessa vida, ainda rapaz, eu tinha as lembranças recorrentes. E tudo era do Pombal. Mas flashes, condições, episódios daquele negócio, tudo passado lá dentro, por causa de assistência. Então, por exemplo, as grandes recepções que a gente fazia de gente do passado, que a gente tinha desarticulado a vida, não se encontrou. Então, aquele grande reencontro de séculos, então muita coisa disso eu gravava, né? Eu gravava e fixava. Agora, isso começou a vir. Agora, eu durante muito tempo eu lembrava direitinho. Tem uns lugares que eu passava para ir até o local, porque lá no Pombal tinha umas coisas engraçadas, lá não tinha rua. Mas, por exemplo, havia parque. Está entendendo? Agora, esse parque era um dos lugares que a gente encontrava com a situação. Jardins muito bonitos, por isso que eu sempre quis fazer isso aqui. Cada minhas lembranças. Eu, por exemplo, quero dizer uma coisa para vocês. Eu nunca fiz turismo por turismo, mas, por exemplo, eu fiz muita pesquisa de turismo por causa disso. O próprio Talmal, não, vai lá e vê. Foi aí que eu comecei a ir na Disneylândia, não era Disney World, não existia nem Disney World. Existia Disneylândia quando eu comecei a ver essas coisas todas. Agora, por exemplo, Leisure World, o lugar que eu fui, aquele negócio todo, era para ver isso. Entende? Porque esse povo tinha relação. Por exemplo, a Zéu esteve lá. E ela era mais velha do que eu. Ela foi da turma, igual o Mário Palmério, essa coisa. Foi antes. Mas esse eu vi. Quer dizer, eu fiz o faroel, eu fiz o despacho. Eu dei a despedida, sabe? Para eles, que eu estava lá. Agora, ela foi um. Agora, por exemplo, o nosso amigo Pontes. Eu cheguei e vi que eu conhecia. Ele esteve lá. Entendeu? Eu sabia disso tudo. Agora, tem gente mais antiga, por exemplo, uma boa parte do meu povo, da família, gente chegada que eu vi, esse povo todo eu despachei. Então, por exemplo, você não fica pensando que eu estou mexendo com Lísias a primeira ou segunda vez, é muito antes disso. Entendeu? Com 200 anos, um monte de vocês tiveram vida quando eu não tive. Você está entendendo? Então tem coisa que eu estou vendo a quarta vez. Assim, bem ao vivo. Ao vivo quer dizer, ao para-vivo, né? Eu não sei bem como é que vai falar aí. Entende? Então eu estou só abrindo o jogo para vocês, que a prosêmica é muito importante para a via acronêmica. Entendendo? E a acronêmica é muito importante para a via prosêmica. Como hoje é a localização, eles abriram o jogo para mim de noite, de madrugada. Walter, quando você fala despachei, você funcionou então como orientador evolutivo? Não. Igual ao Zéfiro? Eu era um ajudante, o carregador de mala, aquele negócio do boné. Eu mudava o boné Zéfiro, de vez em no Cristo quando. Espera por Mas Ti, agora ele fez... o transmentor, eu era praticamente, o meu chefe era ele. Você tem uma ideia? Vamos supor que seja uma instituição. Sim. O meu chefe era ele. Tá. Você tem uma ideia? Agora, quem orientava tudo lá de cima mesmo era a monja. A monja, né? Agora, eu tinha livre trânsito. Eu era, vamos dizer, da curriola. Você está entendendo o que é? É diferente. É igualzinho, por exemplo, meu processo lá quando era da Antártica. Eu era de casa e era, está entendendo? Mas não era de lá. Você está entendendo? É a mesma coisa. Agora, a funcionalidade, todo mundo cumpria função, né? Tinha serviço, tinha trabalho. Agora, é muita gente nesse sentido.
Eu, inclusive, a gente ajudou muita gente dentro do espiritismo. Gente que vinha, esse povo todo. É isso. O Chico sabia que quem tinha olhado as coisas dele desde antes de nascer fui eu. A irmã já tinha mostrado as coisas todas. Tanto que quando eu vim, eu passei as coisas para a irmã, quando eu estava lá. Mas isso é porque veio os negócios da Espanha, você está entendendo? Agora, todos vocês tiveram essas ligações com as raízes recentes. Todo mundo. É a raiz recente. Não tinha por onde fugir disso. Isso é praticamente inafastável, é impositivo, é inevitável. Você está entendendo? É um processo determinante devido ao problema da afinidade. Paulo, Agora, cada um de vocês deve estudar suas coisas. isso que eu ia perguntar agora. Dentro desse contexto, desse momento aí, o que a gente poderia fazer para tentar rememorar Não, mais? primeira aí? coisa, eu acho que vocês não devem se preocupar muito Não. com isso. É apenas fixar que existe isso, para não esquecer. Que oportunamente os fatos vão mostrar alguma coisa que importa reconhecer e levar a sério. Vai chegar um momento que vocês vão precisar dessa informação que eu estou dando hoje. Está entendendo? Vai chegar o momento que essas coisas aconteceram para vocês fixarem. Que amanhã vocês vão olhar uma coisa e falar, a hora que lembrar disso vai esclarecer tudo. E aquilo vai aumentar o nível também de retrocognição ideativa, do ponto de vista mental somático, do ponto de vista de discernimento. É o processo para melhorar os mega-atributos propulsores, entende? Os fortes. Professor, Só pra- Vai. sobre essa questão do pedágio que o senhor falou ainda há pouco, do pessoal que nasceu um pouco antes, o pedágio prioritário, no caso, então, em geral, é a família mesmo, o núcleo familiar? Esquece o núcleo familiar e só pensa o seu bloco evolutivo. Aquilo que eu chamo de grupúsculo, grupelho, grupinho. Não, mas eu não entendi. A minha dúvida o senhor falou assim do nosso caso, né? Eu nasci no mesmo ano que a Beth. Que a gente teve algum pedágio que precisou nascer logo, independente de ter feito. Foi. E curso outros tiveram intermissivo. pedágio, mas tinha que ficar lá até acertar certas coisas. Então, mas no Porque o ideal seria que o pai fosse aquilo que estava lá perto dele, a mãe fosse aquela que estava lá perto, porque ainda estava lá, como é que vai nascer? Não, ó, eu quero nascer de você, como é que vai? Entendeu? Agora, estuda assim, um jogo aberto, cara a cara, não tinha nada para esconder. Empurra, vai logo, que eu quero ir. Tem uma fila indiana, um atrás do outro. Fila indiana. Ó, anda, vai lá, porque atrás vem gente. Está andando, agora é gíria, né? Fila andou. Você entendeu até aí alguma coisa? Como é que é? Alguma coisa eu entendi. Agora pega todo mundo isso. Isso aí é muito importante. Agora o que eu quero é abrir o jogo com vocês sobre a questão do Pombal, que o Pombal, vocês sabem, eu falo nisso desde a época do Espiritismo. Só aproveitando. Agora, eu desisti de levar muitos de vocês fora do corpo lá, porque quando levava dava choque, o povo custava voltar, etc. O nível, aquele negócio de passar pelas dimensões. Você veja, eu levei minha mulher e o tal mal teve que trazê-la na hora, não tinha jeito. Ela fica alterada e outra coisa, tinha muita dificuldade de recobrar. Mas era porque tinha um processo na cabeça. Mas aquilo... Então, a própria enfermeira, quando eu encontrei com ela, que era uma das minhas assistentes lá, quando eu estive lá, ela falou para mim, o melhor é não mexer, deixa. Qualquer coisa, deixa. E falou o nome lá do transmentor. Deixa por conta dele. Se ele tiver, ele toma iniciativa. Entende? Isso ela passou por cima de mim, do tal mal, da turma toda que estava comigo, do enumerador, entende? Valdo, os personagens do Cristo Espera por Ti, no livro eles estão em outra colônia que não Pombal, mas eles passaram por lá também, a maioria? Não, tem gente da França e daquela época que teve alguma relação. E tem gente até conosco, né? É que o problema é o seguinte, olha bem, o que aconteceu, aquela multidão que estava lá. Entendi. Alguns também.
Tinha gente da multidão aí. Sim. Pensa só nisso, tinha uma multidão. E que O tá povo hoje esquece Do disso. linchamento. Agora, por exemplo, tinha aquele que morava naquela rua de trás, lembra? Do lado esquerdo, que tinha aquilo, onde é que tinha os arvoredos com isso e aquilo. Pois é, isso está aí. Tudo é dessa época. Essas coisas tinham relação. Tá. Entendeu? Só perguntar meu caso mesmo. Tem algum ponto assim que você lembra assim que poderia falar? Só para aproveitar. Você ficou Direto preso ao aos ponto, fazer uma processos por causa de fila. problema político, É. que eu já te falei. Aham. Aqui tem vários que se enrolaram com essa história de política. Política, uns dividem a administração, outros dividem o direito, outros, e por aí vai. Outros dividem propriedade, outras coisas mais. Por exemplo, você mais administração. O Jarbas, entendeu? O Jarbas está aí? Direito. O Jarbas foi mais em matéria de direito. O Adélio foi mais em processo de posse, gente, terras e outras coisas mais. Deixa eu... Mas então, só para entender, né? Agora, veja, tudo é um tipo de administração, mas bem característico, específico. Agora, nesse caso, então, eu estava resolvendo alguns pontos do processo. Com gente. Hã? Com gente. Com gente. Agora, você, por exemplo, você foi muito facilitado na história, porque alguma coisa aconteceu porque você tem um pai e uma mãe que te ajuda muito. Aqui não é todo mundo assim. A maioria, por exemplo, a boa parte aí tem as coisas muito atrapalhadas. E às vezes esse atrapalha devido a doença, alteração, é o processo da genética. E essa facilitação teve algum motivo? Você tem... Não, é por causa do próprio trabalho, né? Cada um aqui foi embicado ou condicionado do melhor que podia. Fez o máximo. Você está entendendo? O melhor. Às vezes dá, às vezes não. Cada um faz uma força danada. Tem gente que é enrolado. Por exemplo, o próprio Moacir se enrolou com esse processo de problema de família. Você sabe o que é. Só uma última questão. Nessa questão da administração política, atuava o que fazendo assistência, alguma coisa a políticos, alguma coisa assim? É administração de coisas. Olha só a palavra que eu estou usando, administração. Isso é para uma boa parte de vocês. É agenda. É aquele negócio da agenda, essa que eu falei agora. Entendendo? Essa é a braba. Agora, nós estamos começando a fazer exumação do passado, uma opção de coisa. Devido o quê? As terturas com os verbetes. A enciclopédia, quem entrar lá vai ter retrocognição. Se a pessoa sintonizar bem dentro do material da enciclopédia, ela vai ter retrocognição, inevitavelmente. Muito mais do que os 700 experimentos. Entendendo? Muito mais. Professor, mais cedo o senhor falou aqui, quem é quem próximo, quem passou por você, dentro aqui da comunidade. Pois é, quem é próximo, quem é Mas que tem. em que sentido? Porque essas expressões Do ponto ficaram de um pouco vista vagas. evolutivo, que aconteça o melhor para todos. Quem é? Quem é quem dentro do seu grupúsculo? Junto de você. Quem é quem? Mas, por exemplo, Quem é aqui a quem? gente tem 500 pessoas. Quem é quem? Do ponto de vista de o melhor para todos. Quem é quem? Vocês estão entendendo ou não? Não é Não, possível ainda que vocês não não entendi, estão. Pra mim não tá Quem claro. é a personalidade junto de vocês, do seu núcleo mais chegado, nessa vida que você encontrou, que ajuda mais os outros, que estejam mais adequados, mesmo que não conheça a conscienciologia, mas uma personalidade que seja, que aconteça o melhor para todos. Então, esse é um pivô. Sabe o que é pivô? É um pivô dentro da vida de cada um de vocês, para vocês entenderem. Entender sua família nuclear, entender sua profissão, entender a mesologia de vocês até chegar aqui. Aqui, gente, é a abertura do jogo, é a família consciencial. Mas essa é a definitiva, é a que já vem. Isso aqui é que tem mais raiz. Essa tem raiz multiexistencial, multissecular. Entende? Agora, vocês têm que ver, é essa recente, porque essa, ela dá o diagnóstico das anteriores. Sim, mas Isso que é o problema da localização com a prosêmica e a cronêmica. Tá, mas quando o senhor fala essa, Você entendeu isso, né, velho? quando o senhor fala essa recente, o senhor se refere
a essa família consciencial ou geral? Não, eu estou falando é a sua. Nuclear. A sua profissional, a nuclear, a social sua. Esqueça que antes existe. Perfeito. Pensa no resto. Tá. Desde que você nasceu. Você pensa bem, como é que eu, por exemplo, vou nascer, tenho os problemas dos acidentes do nascimento, e eles arranjam para mim uma ama de leite. Essa ama de leite tinha que ver comigo, muito sério. Que é isso? É como se eu tivesse duas mães. Ela me salvou. Vocês estão entendendo? Não. Isso tudo é gente muito chegada. A dona Iaiá. Isso, ó, eu socorri de tudo quanto foi jeito com a turma toda. O próprio transmentor entrou. E ela era cheia de filhos, um monte de coisa. Já dessomou. Então, aí você identifica essas pessoas. A partir daí, como que você aprofunda aí a autopesquisa para poder... Não, aí te vira. O que é que você está fazendo? Qual é a sua mega GESCOM? Eu não posso determinar e nem influir nisso. Cada um tem que ver. O caso todo é esse. Há uns problemas difíceis de relacionamento. Todo mundo tem. Isso não é só comigo, é todos vocês, todos nós. Esses relacionamentos é que a gente tem que entrosar. Ninguém aqui tem relacionamentos pacíficos já completos. Não existe isso. Há uma incompletude de relacionamento. Vocês estão entendendo? Então, abençoa, reconcilia, ajuda, perdoa, doa. Esse é o caminho. Isso que a gente tem que entender. Quem faz isso, anda mais depressa. E outra coisa, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com a moral diretamente, não tem nada a ver com a formação cultural, nada. Tudo depende da estrutura, a natureza da convivialidade multissecular. Ou, se vocês quiserem, multimilenar. Mas fala. Estava lembrando, quando o senhor comentou com o Locha os pais que ele teve, né, eu também fico pensando nos meus, assim, sempre que eu inventava alguma coisa no rumo da intelectualidade, sempre me deram suporte, o que eu inventava de fazer, pagar cursos de idiomas. E depois, quando o senhor comentou também esse aspecto da juridicidade, digamos assim, do habitat no mundo jurídico, eu fico pensando também que a faculdade de Direito foi a última que eu fiz. Pois é, mas a sua vida até que ela é boa, é fácil. Tem vida muito mais complicada. Olha aí em cima, aí, ó, esses dois estão aí, ó. Ela nasce lá no fim do mundo e escorrega para cá. O Oswaldo nasce lá também, lá longe, e escorrega para cá. Como é que é isso? Agora, veja, ela já está aí há vários anos. O negócio comigo foi desde lá dos Estados Unidos. Ele é mais recente. Tudo tem sua razão de ser. E você está entendendo? Geograficamente, são muito mais complicadinhos. Eu estou ponderando... É a geopolítica. Estou ponderando a pergunta do Locha também, por exemplo, e a gente tendo essa interprisão ainda nessa área de atuação, de ressomas anteriores, né? Por isso que o senhor, por exemplo, fala, não, escreva, eu nunca pensei muito em escrever no direito, alguma obra do direito como, desensinar. Mas você sempre tira o corpo fora, você arranja uma desculpa para você errado. E não adianta você forçar nisso, porque o seu auto-assédio não pega assédio, né, gente? Mas especificamente na área jurídica... Você está entendendo? Você pode receber o heterossédio, mas não dá. Para mim, não dá. Para a maioria aqui, não dá. Você tem que sair desse auto-assédio. Mas eu digo, especificamente, escrever alguma coisa na área jurídica, professor? Na área jurídica, direito? É lógico. Tá. Você entrou no tributário, mas você já mexeu com outras coisas. Você é do meu povo, companheiro, antigo, de muito tempo. É a turma do Jaime. Mas ainda dá a Carla é a mesma coisa, a Carla era homem. Ela não está aí hoje, né? Eu não posso estar falando dela aqui nas costas. Então não posso falar, faz de conta que eu não falei. Não está aqui quem falou. Mas, professor, se por exemplo, teve uma dona aí, que está aí conosco, que eu falei com ela, você não vai fazer isso não. Você vai fazer aqui. Ela sabe quem é. Mas, professor... como é que é? E agora o piquenique trágico. Que alguém oferece a alguém, e esse alguém sabe quem. De modo que eu estou nessa. É o jeito.
Aqui Mas- não tem outro jeito. A pessoa está entendendo o que eu estou. Se ela estiver vendo aí, está entendendo, ela sabe quem é. E na época, assim, me posicionando contrariamente ao senhor, ou a uma corrente que era muito mais lógica, mais racional. Isso ainda, digamos, é o que me deixa um pouco... Suas prioridades ainda estão fracas. Tá. Você ainda defende muita coisa secundária do passado. Até o momento você está atrasado nisso. Eu já te falei isso muitas vezes. Agora, eu acho que agora você está ficando mais consciente. Também é tanta lavada, todo mundo já te deu uns tapas, não é possível. Tem que ter feito alguma coisa. Volto nessa... Mas agora, vocês não acham que o gabarito dele é um desperdício? Já era assim. Já era desse jeito. Já era desse jeito. Ele às vezes tem o dobro do dicionário, uma boa parte de vocês. Mas Eles estão falando essas facilidades familiares, eu fui o contrário, não tive nada. Eu tive que novinho sair de casa. Pois é, e você reclama eu não aguentava, o tempo todo, até hoje você ainda é reclamador. E fui para São Paulo. Você é da turma Fui do para reclamo. São Paulo e me fiz sozinho, que não aguentava ambiente familiar. Eu sei. Agora, a pergunta é a seguinte, tem a ver com esse processo do passado? Lógico que tem, mas esse processo que você falou... Tudo tem com o passado, mas... Aqui, não, a gente só responde com uma palavra só. Tem. Tem. Fim de papo. Não, mas essas dificuldades que você contou, esses processos meus do passado, que eu tive esses problemas também, isso está tudo relacionado com esse ambiente familiar. Não, a família tem sempre, está mostrando a raiz do passado. Ninguém é o espelho. Aquilo aqui é vamos dizer, a parte do iceberg que está de fora, está flutuando. Você vai ver o que é. Professor Valdo. É a menos difícil para interpretação e identificação das pessoas, das coisas, das ideias e localizações, prosêmica e cronêmica. É menos difícil. Professor Valdo, essas pessoas que o senhor falou, que quem estão ao seu lado e que ajudam, né, que aconteça melhor para todos... Não, porque agora a gente vê, porque a hora que eu resolvi vir para cá, porque eu deixei de fazer tudo isso. Então eu já estou aqui, nós estamos caminhando agora já para 9 anos, são 8 anos já inteiro. Então essas pessoas que estão mais aqui, elas já estão mais, já acertaram mais o passo. Entendi. Está entendendo? Porque isso tudo é um trabalho de grupo. Agora, gente, o processo da reorganização é de muito tempo, entendendo? Mas é muito, aqui na Terra mesmo, com as coisas todas, começaram em 45. Mas as minhas coisas que eu sei é de 1100. Eu já falei isso aqui. Agora, os negócios para mexer com vocês, isso vem do século quando eu comecei a ficar por lá. Foi o fim do século 17. Mas, por exemplo... Então, você veja, alguns já batem daquela época. Por exemplo, como é que fica? Uma pessoa que eu sei do meu grupo Karma, que provavelmente tem curso intermissivo, e ela que foi o agente de destino que descobriu a Conscienciologia e passou para mim, para toda a família. Mas tem um monte de gente que identificou a Conscienciologia, indicou 10 pessoas e ela não apareceu. São esses que são desses 400 que deviam estar aqui. Entendi. Se vocês forem contar, se for mexer assim, a gente levanta 100 pessoas. 100 pessoas. Entendi. Entendeu como é que é? Mas eu Agora, observar... tudo é por quê? Porque é enrolar no meio de campo. É aquilo que eu chamo que a pessoa tropeçou nos próprios pés. Entendi. Você está entendendo? Mas pesquisar essas pessoas... Agora, o que é chato é que eu demorei esses anos todos para estar falando essas coisas, porque eu não podia falar, por causa do cabotinismo. O povo ia achar que a gente é o dono da verdade, que eu sou o cura-tudo, que eu sou o tal, que faz isso. É uma droga. Agora, vocês parecem que já estão entendendo isso. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Agora, a gente teve que martelar esses anos todos aqui com as tertúlias, repetir as coisas para chegar no nível desse.
E estudar essas pessoas, mesmo que ficaram para trás, seria um indicador para nossas raízes, para identificar? Não, você só observa e anota, põe no laptop tudo que você acha. E com o tempo as coisas ficam tudo claras. Às vezes vem só aquela insinuação de um flash. Pouco a pouco aquilo ilumina. De uma vela, você sabe, junta 50 velas, você tem uma lâmpada. Então essas coisas aparecem. Professor Valdo, por que eles mais complicadinhos? Poderia ampliar um pouquinho isso aí? Por causa da geopolítica. A geopolítica é uma coisa muito séria, né? Mudança de país e outras coisas a mais. Ou seja, é mais complicado Existem para dois chegar... tipos de complicação. Por exemplo, ó, ela lá é de Portugal até hoje. Ela veio Equador, Estados Unidos, fim do mundo. Vocês, Argentina, aqui, ó, esses três aqui, ó, Argentina. Agora, isso é o assunto mais assim quente da história, que é a genética efetiva. Mas tem a genética por tabela. Por exemplo, ela é genética por tabela. Até um certo ponto eu sou, só que eu sou de muitas outras gerações. Ele é genética por tabela também. Como é que é isso, genética por tabela? Os pais, às vezes, são os originais. Agora, vocês não, vocês são os originais direto. Entendeu? Porque o processo da genética influi nisso. Por causa do renascimento. Nós estamos falando aí de renascimento. É a ressoma. Isso influi. Você está entendendo, Oswaldo, o que eu estou dizendo? Pois é, tem que entender. Pois é, vocês têm que começar a pensar nisso. Por que é que você nasceu lá nesse mundo de cor, virou para todo lado e apareceu aqui? E por que é que você permanece aqui? Há quanto tempo você está aqui? Não, junto comigo, por exemplo, desde lá dos Estados Unidos, com as nossas coisas, os cursos. Pois é. Pois é. Mas antes, a gente já tinha se encontrado. Você, de vez em quando, vinha ao CAEC, lembra? Você vinha dos cursos, participava, perguntava muito. É. A primeira vez que eu vim aqui... Agora, o Oswaldo estava enrolado ainda com o povo todo lá. E ele te segurava. Agora, veja, quando vem a Natália, é um bom exemplo da outra geração. Ela é solta, leve, entendeu como é que é? Ela não carrega. Mas ela é brasileira. Eu morro de rir. É uma brasileira toda fajuta, mais sotaque do que vocês. Não, o que você está falando... Então, é a geopolítica, Oswaldo. Raciocina nisso. Vocês vão começar a entender. Nos últimos, vamos dizer, nos últimos 2 meses, fundamentalmente com estas 2 últimas viagens que eu tive para Buenos Aires no final do ano e agora com o nascimento da nossa neta, eu já tinha tido umas retrocognições da minha vida anterior e tinha sido em Buenos Aires. Não, é que tinha gente que está ajudando vocês desde vocês começarem com o curso espanhol. Lembra que eu falei isso para vocês? É. Justamente é um isso, homem, aí eu estou sentindo ele estar aqui. Mas é um isso homem. justamente serviu isso, de bigode. Como para identificar algumas coisas que tinham que ver justamente com esse passado geopolítico que eu tinha lá em Buenos Aires. E justamente foi no final do século XIX. Nasceu agora, foi um menino? Menina. Menina. Pois é, essa menina possivelmente já é também a cereja do bolo. Já vem para coroar que as coisas caminharam. Vocês estão se liberando. Entende? É uma beleza o negócio de ressomar. Você fica livre do povo. Agora, outra coisa, é uma beleza a pessoa dessomar. Você fica livre do povo. Vocês estão entendendo? É de um lado e é do outro. Depende da, como diz a Carla, como é que chama? Como é que chama? Da Carla? Contingenciamento. Senhor Valdo, o senhor comentou ali no meu caso a questão de se enrolar com gente, com terras, com posses, etc. Calma. Esse é... Vem cá, você não é mais do MST, tá? Esse processo, essa enrolação, ela foi antes dos trabalhos mais sérios no extrafísico, então, né? Foi antes desse processo. De vidas anteriores. Pensa bem nisso.
maioria disso, a raiz de vocês, é de vidas anteriores. Pensa bem, 1700, o que vocês estavam fazendo? Gente, isso foi ontem, isso não é nada. 1000 anos, quando você começa a ver a situação. Agora, o que é duro é isso aqui, ó. Deixa eu só mostrar aonde é que muita gente cai no mataburro. A hora que a pessoa está na extrafisicalidade, está no curso intermissivo, está numa comunex melhor, ela se sente a tal lá, é aquilo, é ela. Naquele momento, há uma exultação devido ao processo do autoconhecimento, a autocognição super avançada. Então, esses detalhes, essas minúcias que hoje vocês estão procurando e pagam 1 milhão para arranjar, lá vocês cuspiam fora. Não dava a mínima. Você está entendendo? E a gente falava, presta atenção. Agora, eu falava, aqui eu falo. É a mesma conversa. Não muda nada. Circularidade. A circularidade é interdimensional e intersecular. Aquilo vem assim, ó. É a reação em cadeia. Não, é por isso que eu falei aqui, ó. Vocês, não sei se vocês perceberam o que eu falei. Eu vou mudar. Eu vou repetir o que é que eu disse. Concatenação das ideias. Reação em cadeia ideativa, que é a associação de ideias. As interrelações totais. A cosmovisiologia conscienciológica. A técnica da circularidade. A interarticulação intelectual. A coesão conteudística. O monobloco uniforme de ideias, de técnicas e de fórmulas padronizadas. Isso, gente, é que eu estou tentando colocar na enciclopédia. Isso aí é o espírito da coisa, é a minha técnica, é o meu estilo, as coisas todas que eu estou tentando imprimir. É isso. Agora, eu estou começando, a coisa está mais ou menos... já tem uma parte disso já fixada com esses 1000 verbetes. Então, vamos entender. Então, por exemplo, vamos ver do ponto de vista prático, assim, só de forma. Vamos pegar, por exemplo, um tema e você chega com uma palavra, por exemplo, e você quer saber na enciclopédia. Do jeito que ela está lá hoje. Então, você pega e fala assim, vamos supor um processo, um nível qualquer de conhecimento. Está entendendo? Ou um objeto, alguma coisa. Caneta. Então você vai ver caneta, qual a relação que tem isso? Aí vem o conscienciograma, vem a consciência terapia, vem os laboratórios, vem a holoteca, vem o holociclo, vem a etimologia. Então você pode ver a etimologia de caneta, o que é que tem a caneta e para que ela serve? O que é que você vai fazer com isso? Agora, a hora que você descobrir que ela serve para escrever, vem o grafo-pensene. O que dá a grafo-pensenidade? E por aí vai. Aí você vai procurar grafo-pensene. Então, isso que eu quero mostrar para vocês como é feito o processo da enciclopédia hoje. Por isso que eu falo, nós estamos dando um balanço no mundo, nesse planeta. Está entendendo como é que é? Está tudo lá dentro. Agora, a enciclopédia, de modo geral, todas elas devem ser isso. Está entendendo? Que é o cosmos. Entende? É a cosmolândia da história. Tudo tem que estar ali. Agora, veja, do ponto de vista de cada um de vocês, vocês têm que ver onde é que vocês estão ali dentro. Quais são aquelas correntes submarinas que dizem respeito à sua pessoa. Agora, a corrente submarina que eu estou falando é a mesma coisa de olhar. Qual é a trilha energética? Entende? Qual é a corrente de força? A sua força presencial está ligada a qual corrente de força? Agora, então, lá no fundo, aqueles que não tiveram que sair, ficar lá mais tempo, vocês têm mais, às vezes, facilidade de acessar as centrais extrafísicas lá, de lá, do que os outros. Quem ficou lá tem mais afinidade. Tudo é um processo de rapport e de vivência. Se viveu junto, tem mais chance. Entendeu o que quer dizer?
Então, o problema todo é esse. Vocês estão acessando o quê? Agora, os desvios. Outra coisa, só para clarear um pouquinho mais. Aqueles que demoraram antes de ressomar e que tinham que resolver os processos, eles estavam ligados com gente que ia ressomar. Aqueles que vieram mais cedo, igual, por exemplo, a Beth, a Tânia, você, o Antônio, o Arlindo, esses tinham que resolver um pouco que já tinha ressomado. Presta atenção só nisso, que já vai clarear um monte de coisa na vida de vocês. Então aí vocês vão entender. Agora, ó, as gerações primeiras eram menos gente. E as mais recentes, é muito mais gente. Hoje já está nascendo gente aí que já passou por lá, mas que está vindo agora para o interlúdio, e o número é maior. Então esse povo vai chegar aqui e vão encontrar. Nós somos veteranos, eles vão encontrar com os bandeirantes, que somos nós. E eles estão começando a mexer com isso. Vocês estão começando a entender. Então, quem nasceu em 40, 50, tinha mais rabo preso com o povo que já tinha renascido. Quem começou a nascer em 70 e 80 tem rabo preso com o povo que já renasceu. 70 e 80. Não é isso. Já estavam renascidos. Presta atenção. Vamos ver tudo de novo, fazer a abordagem. Vocês têm dificuldade da história. E eu tenho dificuldade também para expor, porque é muita coisa isso aí. Vamos só entender. Essa geração, por exemplo, vamos agora esquecer as pessoas. Pensa só na geração. Quem nasceu 40, 50 e até, por exemplo, 55, tinham mais, vamos dizer, culpa no cartório e rabo preso com o povo que já tinha renascido. Esses têm problemas maiores com a família nuclear. Quem nasceu de 70, 80 para cá, tem menos problemas com as famílias nucleares. E o processo todo é que tinha problema extrafísico. Então vocês, o que vocês estavam fazendo antes? O que vocês estão fazendo aqui? O pior não é isso. O que você estava fazendo antes? A hora que eu deixei vocês, o que vocês fizeram? Contem para mim. Qual foi a farra? Teve algum desvio? Que besteira que vocês fizeram. Eu falava isso sempre lá no início do Instituto, eu explicava isso para a turma, mas ninguém entendia nada. Eu sei. Agora o povo já está entendendo. Agora o povo já está entendendo mais. Mas vocês entenderam? Roberto, você entendeu a sua condição? Professor. Agora, veja. Vamos entender bem. Agora, na hora que a sua filha, a boneca, estou falando a boneca, renasce, ela tem menos problema com o processo intrafísico em relação a você. Tem ou não tem? Vamos analisar. Você sabe o que eu estou falando. Compara você e ela. Agora, compara a sua bisavó, ou a mais antiga que você conheceu na família. Aí você tem 3 gerações para você ver. Como você estuda essas coisas, eu quero que abrir sua cabeça na situação. Agora, ó, depois você olha em torno de você e vê essa picaretagem toda que tem aqui. Picaretagem, estou falando, quer dizer, os picaretas todos que tem aqui. Examina. Você vai começar a situar cada um como é que é. Então, Valdo, deve ter tido um critério. Primeira coisa, vocês querem ver como é que o negócio é. A lei é uma coisa terrível, né? E os processos todos que se impõem, né? A maioria, por exemplo, de vocês são todos reciclantes, não tem jeito de ser inversor. Já essa nova geração que está chegando, todo mundo já pode ser reciclante, pode ser inversor. Você entendeu? Tem lógica isso?
Então deve ter tido algum critério que veio uma turma antes. Aí o que Não, aconteceu? o critério mais sério é sempre pessoal. Se a pessoa tem que trabalhar em grupo, ela tinha que trabalhar no nosso grupo, ok. Mas o problema pessoal dela estava segurando, não tinha jeito, estava mais presa, impossibilitada, pesava mais. Aí todo mundo entra, o transmentor, todo mundo, vamos fazer a reconciliação, paz, todo dia fazia as pazes. Vamos, como é que é? Então, agora, é uma droga, dá uma mão, vamos ver, abraça, é o para-abraço, é uma droga. Agora, até hoje, a gente está vendo o povo tudo enrolado. Sobre localização... E tem a turma que, você sabe disso. Eu acho que foi uma projeção que eu tive hoje à noite e tinha a ver com alguma coisa que a Conscienciologia iria aparecer na mídia e que disse que ia chegar muitas pessoas, ia ter uma grande leva de conscienciólogos chegando, uns 450 pessoas chegando. Pode ser. Ele veio aí comigo. Mas o povo dele está aí. Ele estava aqui até há pouco. Aqui. Hoje ele estava aqui. Ele estava lá no Locico comigo. Tá lá. Agora, ó, essa noite nós acertamos um monte de coisa. Inclusive eu acertei minhas coisas também. Tudo estava mal parado. Né? É tanto que o negócio que eu fiz para você, porque foi ele que falou, faz isso. Descarta isso, descarta. Vamos. Por isso. Você lembra que eu falei que ia fazer isso amanhã, se fosse? Eu devia ter perguntado para ele. Eu ia falar se ele está aqui. Aí eu falei, não, mas ele está petulante. Aí tá lá. Ele veio aí. Mas eu não ia falar nele, não. Estou só falando o que aconteceu. Você sabe que eu não consegui nem dormir depois que eu trabalhei muitas horas. Eu já estava meio defasado. Mas não consegui dormir, eu fiquei descoincidido. Então eu fiquei descoincidido lúcido. Você entende? É igual aquele negócio da descoincidência lúcida. Sabe como é que é? A vígio. É terrível. Então eu fiquei com isso. Agora, o que é que se passa? Você notou que eu saí hoje mais cedo aqui na hora do almoço? Saí logo. Não, eu demorei porque eu estava conversando lá com eles. Mas agora o problema é esse. Eu deitei e dormi meia hora. Porque eles falaram para mim, deita. Eu estou trabalhando sem parar, gente. Faz desde meia-noite e pouco. Negócio assim, ó. Entende? Agora também eu dei uma geral, né? Fiz um levantamento. Agora, isso é igualzinho quando você tem uma série de originais e você prepara os capítulos do seu livro. Você já passou por isso, você sabe como é que é. Você também já viu como é que é. Então, hoje, eu separei os capítulos e acertei tudo. Entende? Mas os capítulos das vidas, que não são só minhas. Está entendendo? Uma porção aí, a gente colocou tudo no lugar. Não, vamos colocar cada um no seu lugar. Você aí, cala a boca, fica quieta no seu lugar. Você aí, fica aí. Entendendo? Colocar cada um no seu. Posto. Pode ter alguma relação verbete de domingo agora que passou? Porque naquele verbete não, era divulgação parte, científica. Mas você faz um balanço ali da sua vida. A Laura já tinha falado para mim, devido aos verbetes que estavam sobrando. Eu falei assim, não, já está na hora de fazer isso aí, eu vou arranjar. Então, a hora que nós resolvemos liquidar, e você sabe, hoje não tem nem eleição. E hoje é sexta-feira. Dia que não tem eleição, geralmente, é sábado. Mas é por causa dos verbetes, que nós estamos dando um balanço. Então, mas o verbete de domingo foi um balanço seu. Foi, né? até um certo ponto. E aí mas aquele tem alguma conexão? Já foi, já da outra semana que eu já tinha marcado. Já. Mas, de qualquer forma, dentro do... Em parte. Não sei. Mas agora o processo todo é de localização. Onde é que você está? Dom Covim, Broncovô, Oncotô. Hoje é perfeito esse verbete aqui nas nossas coisas. Entende? Agora, hoje, eu estou trabalhando assim, mas é tudo uma bênção, né? Porque não foi preciso fazer nenhuma assistência de baratosfera para baixo. Tudo nós estamos trabalhando para cima. Entendeu? Aí muda tudo. Sim. Quando eu comentei com você da dinâmica, você falou bem essa expressão, até na tertúlia você falou quem é quem dessa nova dinâmica da sociometria.
E esse trabalho, então, tem relação com essa Lógico, onda que o lógico. transmentor está desencadeando? Aquele negócio também dos 10 anos seu, que nós falamos lá embaixo hoje. Mesma coisa. Uhum. Faz uma década que você está mexendo aí com as coisas. E, então, eu pedi uma ajuda. 98 para 108, 2008. Valdo, então eu vou te pedir uma ajuda, porque a gente já fez 2 reuniões com essa comissão, com membros da APEX, da consciencioterapia, da conscienciometria, e a gente tem se debatido muito a respeito dos critérios, dos indicadores, para poder... Mas vai com calma e debata. Então, só perguntar se a gente está na linha... Vai com calma para ver. E outra coisa, não exija tudo que vocês pensarem que seja o ideal agora. Então, tem Vai que abrir, devagar. não é, Valdo? Tem que abrir. Tem que Cosmovisão, abrir. que foi o que E você outra falou. coisa, faça concessão. Agora, uma outra É o questão. jeito, não tem jeito. Uma outra questão é, você acha que a gente já deve, porque a comissão definiu que a gente tem que primeiro fazer entre a gente para depois abrir para o resto da CCCI. Certo. É esse o caminho ou ou já abre primeiro? É por aí. Tá. E uma outra coisa, tem surgido muito assim, área de atuação e trafores. São 2 frentes a respeito das pessoas que têm surgido muito. É por aí também. Levantamento de trafores pelo grupo e pela Não adianta área falar de em atuação. trafar aí. Eles vão aparecer mesmo. Ah, não, trafar a gente já sabe. Trafar a gente já sabe. Tá. Não E tem, adianta falar nisso. tem mais algum outro indicador que você sugere? Porque, assim, por exemplo, a área de atuação, a pessoa trabalha num setor tal, com voluntariado tal, ao mesmo tempo ela tem tais traços que o grupo já identificou. Além disso, você tem mais alguma sugestão? A coisa toda é fazer a convergência. Não esquecer dessa expressão, convergência. Convergência de quê? De todos os fatores positivos para o mesmo megafoco. Agora, é o pessoal, é o grupal, é o profissional, é o emocional, é o intelectual, é a formação intelectual da pessoa, tudo visando isso. Não está claro isso? Não está... O que a gente poderia falar mais nisso para clarear? Ô, Mabel, fala alguma coisa aí. É bom ela falar. Não, ela tem participado das reuniões. Pois é. Ela está participando. Não, uma questão que a gente sempre se debate é assim, professor Valdo, que o senhor pediu para a Cristiane a lista dos especialistas, não foi isso? Dos especialistas, Foi. muito bem. Então, eu vou pegar o meu caso aqui para a gente, quem sabe, vai clarear. Então, se a gente fosse do ponto de vista da enciclopédia, vocês iam falar assim, o Everaldo e a Mabel estão na especialidade da etimologia. Muito bom. Isso, a etimologia propriamente dita, com certeza não sairia na lista de trafores que o grupo ia apontar. Iam sair outros trafores, por exemplo, da minha pessoa, do Everaldo, que não seria etimologia. Então, o questionamento, só para terminar a ideia, o nosso questionamento é, como é que a gente vai convergir, que é o que você está pedindo, o que sair de trafor para aquilo que a pessoa está se especializando, se nem sempre isso está claro, entendeu? Está evidente conforme Está esse claro, caso. mas agora a primeira coisa, a pessoa tem que ver qual é o feeling dela. As preferências, o favoritismo que ela tem. É a tendência. Então, quem sabe teria que E falar agora isso. tem que ver aquilo que encaixa. E outra coisa, a pessoa tem que fazer aquilo que ela gosta. Esse negócio de gostar é muito sério. Põe aí, porque senão não funciona. Estou A gente anotando. tem que falar, então. Você Agora- falou, né? Agora, Se não Val, tiver motivação, não resolve. uma outra questão. Uma outra questão é a seguinte. Só falar, 3 fatores. São os talentos que você tem colocado aí. Né? Que são os Talentos, potenciais. Isso. Dentro disso entra o Mega Trafor. A motivação e os recebimentos. Essas 3 variáveis, né? Porque aí é aquela técnica... O recebimento é seríssimo. Isso aí. Isso É o que vai processo dar da são os Proex aportes. pura. Por isso que a gente vê a convergência, que a gente comentou, que a gente tem lá. O recebimento é devido ao processo da retribuição. É. Esse trabalho todo da personalidade é para encaminhar a pessoa para uma retribuição mais eficaz. Entendeu? E outra coisa, de qualidade. De qualidade. E não fazer uma coisa que seja de quantidade só para inglês ver. Isso é oba-oba. Não resolve. Tem que ver a qualificação do processo. Agora, ó, eu quero confessar uma coisa para vocês, ou me expor um negócio sério, é o seguinte, eu tenho aberto muito jogo desses processos quase que de intimidade de vocês, por quê? Eu desejo que, pelo menos, já falei isso aqui mais de uma vez,
que pelo menos 200 de vocês participem, pelo menos, da enciclopédia. Vocês têm que entrar com o nome lá dentro, com a situação toda, estudar. Mas eu vou mexer com cada um desses 200. A partir do tertuliário, eu vou mexer com vocês todos. Ó, já tem um monte lá, assim, para mim tem mais de 100 já me deram. Mas aquilo tudo tem que reformular. Do jeito que eu estou reformulando os meus. Entende? Agora, é preciso de fazer a convergência dessas ideias lá dentro. E outra coisa, quem for trabalhar o próprio verbete que fez, só vai lucrar com esse trabalho. Não está me ajudando, não. Está ajudando todo mundo. Está entendendo como é que é? É igual eu. Na hora que eu faço o verbete, eu não estou me ajudando. Estou ajudando todo mundo. Isso é uma assinatura pensênica. A assinatura coletiva, pensênica, né? É o problema da GESCOM, a coisa toda que está aí. Como é que fica? Agora, por exemplo, vocês têm que começar a pensar alguma coisa que vocês têm ideia dentro da área que vocês gostam. A hora que tiver especialista, eu quero comparar os especialistas que vocês diagnosticaram com o verbete que ele for apresentar na enciclopédia. Eu estou certo nisso ou estou bobeando? Tem que ser dentro daquela linha. Não tem inteligência esse negócio? Tem ou não tem, Adriana? Não é um caminho? Kátia? O foco da pessoa tem que ser condizente. Por isso que tem que ver o trafor dela, o mega trafor, para ver qual que é. Agora, o mater pensando tem que pôr junto. E as tendências, o que ela gosta. Ela se sente bem daquele jeito? Essa é a pergunta cretina. No primeiro experimento, na verdade, o que fez a pessoa repensar foi isso. Na hora que eu perguntei para ela assim, pois é. Imagina a lista da CCCI, teu nome está lá e a tua especialidade é essa. O que você acha? Põe o dedo no nariz da pessoa. Aí a pessoa falou, não quero põe trocar. O dedo, pois é. Foi a hora que ela trocou. Então agora a gente vai começar a repetir essa pergunta para todo mundo. Lá, nos processos da Consincobaia tem muito disso. No acoplamentário tem muito disso. No estudo, por exemplo, da consciência-terapia, os consciência-terapeutas enfrentam muito isso. Entende? Isso tem que ver. Agora, por exemplo, a própria Nara enfrenta isso na holoteca, na hora que a pessoa está escolhendo as coisas. Quais são as preferências dela com certo autor, certa ideia, certa linha de conhecimento? Isso é seríssimo. Agora, veja, isso é o processo dela. Agora, logo em seguida, vocês não podem esquecer, como é que é o relacionamento dela com o grupúsculo imediato de atividade? Ela se dá bem? Ela cria problema? Vocês sabem que aqui nós temos gente que cria problema e gente que não cria problema. Sim. E outra coisa, até os epicons são assim, que ninguém tem sangue de barata e ninguém é perfeito. Não tem nenhum serenão entre nós. Então, como é que fica? A gente tem que entender isso tudo. E relevar. Eu acho que você deve usar a relevalidade, que é aquele verbete. Seria bom. Tá. Uma outra dúvida é o seguinte, existem assim, como está em construção ainda, está experimental, existem duas tendências. Uma, da gente tentar trazer... Não tenha pressa com isso não, tá? Isso aí é uma coisa que não deve ter pressa. Tá. Mas e daí? Uma tendência é, por isso que a gente montou a comissão, então, por exemplo, quem é conscienciômetro, trazer os seus conhecimentos de conscienciometria para essa dinâmica nova, quem é da proexologia, trazer esses conhecimentos. Cada um colocar o seu poliglotismo, se é que tem. Não, eu já chamei o Jarbas para me ajudar por isso. O Jarbas é meu assessor direto na dinâmica. Vai entrar lá nisso? Já chamei, já está trabalhando comigo. Agora, eu chamei por causa disso, por causa do funcionário dele. Não, eu chamei ele justamente por causa disso. Arranja um trava-língua, porque ele gosta do trava-língua. Você sabe que em português isso que você faz chama trava-língua. Agora, precisa travar a língua dele, arranjar uns esparadrapos. O Pedro tem esparadrapo, medicina. Não, eu é a mordaça, a lei da mordaça. Ele entende o que é a lei da mordaça. Ele entende o que é a lei da mordaça. Não, trabalhe em silêncio. O que é? Aí só completar aqui, professor Valdo, só para fechar a ideia. Então, existe essa tendência de trazer os conhecimentos dos vários já especialistas para essa nova dinâmica, ou essa dinâmica ela teria mais como característica a questão da sociometria,
da cosmovisão, como você passou para mim, e a pessoa, o voluntário passaria pela Apex, pela conscienciometria. Sempre vai ajudar. Agora, mas tem uma coisa aí que talvez fosse interessante, oportunamente, você estudar, saber se interessa. É fazer o algoritmo dos especialistas. Coloca ele lá no foco e vê ele tem relação com quem. Por quê? Cada um devia ter um algoritmo. Do jeito que vocês fizeram com a conscienciometria, com respeito aos atributos conscienciais. Aquela estrela do João. Agora faça isso com gente. Isso é um algoritmo de gente. Eu já falei isso a você lá. Eu tive essa ideia, que é a do Florian lá, né? O Florian é a estrela do grupo do Cristo Espera por Ti. Pois é, mas faça isso em cada um desses. Agora, primeiro, se a pessoa tiver problema, fala assim, faz o seu. Vamos ver como é que fica. Agora, depois vocês entram com a opinião de vocês. Com o passar do tempo, vocês vão ficar doutores no assunto. Agora, tudo é um processo de moreno, né? Isso é outra coisa que eu ia te perguntar. É a sociometria. Então deixa eu aproveitar e perguntar outra coisa. Duas coisas. Uma. Estou aproveitando porque é para ajudar todo mundo. Está mexendo com ela. Não, minha cabeça tá. Essa semana mesmo, a gente estava lá no Recim, na Conscincobá, e a pessoa falou assim: como é que você chegou na conscienciologia? Ela falou: porque o voluntário tal me indicou. E aí, na mesma hora, eu falei para o Pedro: olha a relação do sociograma. A pessoa chegou aqui por causa da outra pessoa que é voluntária. Depois, essa pessoa teve um relacionamento com o irmão daquela outra pessoa. Aí eu falei: gente, olha como é que está tudo interligado. E aí, a ideia de fazer o gráfico, né? E aí, uma outra pergunta é em relação até ao nome da dinâmica. Né, que essa é outra discussão que está dando lá dentro. Então, as pessoas estão achando que tem que botar sociometria no título da dinâmica mesmo. Então, cosmovisão sociométrica, autocosmovisão sociométrica, alguma coisa nesse sentido. Você acha que é alguma coisa por aí? Pode ser? Viva o Moreno, meu amigo. E outra pergunta é sobre o Moreno. Vai ser focado, a outra pergunta é sobre o Moreno. Você falou que o Ponte de Miranda passou lá pelo Pombal e tudo. E qual que é a relação do Moreno com a gente aqui, com o trabalho aqui? Não, ele tem alguma relação dos meus 214 anos. Só isso. Deve ter um dedinho seu lá. Agora, tem gente antes, tem gente da época e tem gente do depois. Tudo tem sua relação. O Moreno era do teatro também, né? O processo dele é o teatro. Ele passou por lá também, psicodrama. Pelo Pombal também. A boda de Luiz Alonso. Pessoal, dentro dessa questão aí que todo mundo está colocando, eu estava conversando com a Mabel ali no almoço sobre a questão da localização na ProEx, né? E sobre a etiologia disso. Aí lá na sala dos laboratórios eu estava pensando em ver essa palavra da autocognição, que o senhor colocou aí, o pico de autocognição que a gente tem dentro do curso intermissivo, né? Dentro do Conscincobá, uma das vezes que eu participei, veio também essa questão dessas perguntas. O que você gosta de fazer sobre a questão do megafoco? E uma das questões que eu coloquei no dia seguinte, apareceu na tertúlia, foi essa questão da gente ser multifacetado e de, às vezes, não haver ainda recuperação de determinados cons. Né? Como que fica essa questão para ajudar... É sair daquilo que tem menos valor evolutivo e ficar com aquilo que tem mais valor evolutivo. Mesmo que seja contra a pessoa. Mesmo que seja contra, que venha contra o seu pelo. Contrapelo, que a gente chama. Então, por exemplo, não fica com aquilo que te satisfaz plenamente. Desconfie de tudo que te dê satisfação demais. Entende? Porque o nível agora é outro. A gente tem que ver aquilo que seja mais funcional, mais fisiológico ou parafisiológico. E rentável do ponto de vista evolutivo. Isso tudo tem que ser pensado. Vá, pondera que você vai me dar razão depois. Isso tem lógica. Entende? Então não vai assim, de cara, não é isso. Não, vai com calma. Que às vezes é isso devido às suas predileções. Essas predileções podem ser apenas o dolce far niente. Não quer dizer que seja o sua sangue. Há uma diferença enorme entre o boavidismo e suar sangue. A tendência nossa é de suar sangue. Tem coisas que nós gostamos que são fáceis. Tem coisas que nós gostamos que são difíceis.
quase sempre as que nós gostamos, que são difíceis, são essas. E é essa que você tem que localizar lá. Mas fala aí, Pedro. Waldo, eu queria voltar, que eu não entendi bem quando você falou do povo da década de 70, que tinham mais problemas extrafísicos. Você pode dar um exemplo, claro? Vocês arrumaram alguma coisa lá, porque podia ter vindo antes. Ah, se enrolou. Se não fizeram, o negócio é lá. Mas se vieram, estão aqui, resolveram a coisa melhor do que os outros que vieram antes. Tá, isso que eu ia perguntar também. Se o povo já Você chegou entende? aqui... Tá claro? Uhum. O povo que já chegou, mesmo que quem tenha pagado esse pedágio, já acertou. Significa que a coisa já está mais ou menos... Eles tiveram que vir mais cedo, porque tinha mais... Entendi, para se liberar rolo, agora. Mais rolo genético. Entendi. O de vocês já é menor. No seu caso, por exemplo, observa, compara com os outros lá. Uhum. As outras peças do teatro. Sim. Que é sempre, gente, tem um elenco. Viu? Elenco. Da tragicomédia, da comédia humana do Balzac, não é isso? Não, aqui não, a comédia humana do Balzac. Não é a Divina Comédia lá do Dante Alighieri, não é isso. Tá certo? Professor Waldo, eu tenho uma dúvida que eu queria tirar com o senhor aqui. Me diz uma coisa, com relação à condição do porão consciencial. Ele é uma condição de refluxo das imaturidades da própria consciência, né? Essa fase, ela mais acentuada, assim, se a pessoa ela teve essa fase mais acentuada, ela pode ser uma consequência natural do próprio trabalho que ela veio fazer, assim, ela repuxar Não, isso aí? Não. É consequência natural das bobagens quando a pessoa teve um impacto com o processo da carne, da matéria. Agora, quase sempre é o seguinte, às vezes a pessoa passou mais tempo sem vir, mas não passou mais tempo na intermissão com lucidez, não. Uma parte bem alterada, a outra que deu a lucidez. A gente já pegou no fim dos tempos, no terceiro tempo. Professor? Então, os dois primeiros tempos... É porque, observando o meu caso, assim, eu dei uma pisada de bola feia nessa fase de porão consciencial. Assim. Então, isso tem relação, por exemplo, com o extrafísico. Sei, mas né? às vezes, no seu caso, essa liberdade com os pecadilhos, entende, da mocidade, ajuda porque você vai ficar uma pessoa atenta. Homo sapiens autolúcidos. Atentos. Entende? E antes se deixasse, se você se desviasse, quando chegasse aos 40 ia ser pior. Entre os males é sempre preferível o menor. Um mal, por exemplo, aos 18 anos, se a pessoa superou, é melhor do que aquilo foi levando com a barriga, quando chegou aos 40 que houve um mal maior. Esse é mais difícil de recuperar. Entendeu? Professor, assim, conversando com algumas pessoas, né, eu já observei que tinha algumas que não tinham rememorações do intermissivo, e a rememoração também entrava no fato de elas não quererem ressomar, tinham medo, ou tinham um pânico, alguma coisa assim. Isso é um processo dentro com essas pessoas que teriam isso, é alguma coisa específica daqui do intrafísico, tinha a ver com relacionado com esse grupo que você falou aí de dificuldades extrafísicas? Não, o problema é de responsabilidade. Era medo da responsabilidade do que tinha que fazer? Para encarar uma coisa que mudou tudo, né? Tem que encarar tudo. Isso é igual o Antônio lá, que fez a revisão lá uma série de verbetes mais ou menos igual. Aonde eu coloquei aceita, ele colocou encara. Eu coloquei tudo do jeito que você fez, tá? Você lembra das perguntas? Você aceita, você encara, eu coloquei tudo encara, do jeito que você pediu. Você deu, eu entrei nessa. Então, esses últimos agora que você fez, você lembra o que era? Mas você está certo, eu te dei razão. Então, basicamente, isso é um denominador comum desse medo de ressomar. O processo é encarar. Agora, quando vocês quiserem analisar mais essa turma, viu, Cris? Vocês, o seu processo, por exemplo, lá da conscienciometria, a turma da consciência terapia, seria bom ver a questionologia dos verbetes. Isso ajuda vocês. Já tem um monte de condições ali, porque aquilo ali é como se fosse uma extensão do conscienciograma para vocês. Professor Waldo. Okay. Já que o professor me apontou o dedo, fazendo aqui de cobaia,
O que é que tem o vir lá de Portugal em relação à Conscienciologia? Porque nem toda a gente tem que nascer aqui no Brasil, né? Conscienciologia é universal. Nem toda a gente tem que nascer aqui. Eu é que te pergunto, o que você está fazendo aqui? Porque assim, eu tanto gosto muito de estar aqui, como eu gosto bastante de estar lá também em Portugal. Identifico-me com os dois locais. Você né? ainda está é a pessoa que está com o pé em 2 barcos. É Sim, porque há também... Você vai definir. Qualquer coisa, conversa com a Laura. Com a Laura. Porque assim, A Laura vai te dar uma geral. Nós temos aqui a localização, né? Mas há também o itinerante. Como é que fica essa questão do itinerante? Itinerante é muito importante. Eu fui itinerante quantos anos, você pensa bem? Como é que fica a localização? Tem que pagar o pedágio. A radicação vitalícia tem preço. Qual é a localização do itinerante? Trabalhar bastante para você melhorar o patamar, mudar o nível, mudar o degrau. Entende? Isso é importante. Agora, professor, então mais 2 questões. Como é que fica, por exemplo, aquela pessoa muito próxima a nós, do nosso grupo evolutivo, que foram, por exemplo, há muito tempo a uma palestra só da Conscienciologia, ou só fizeram o P1, gostaram bastante. Quando nós falamos com eles sobre Conscienciologia, eles adoram ouvir, mas eles nem lhes passa pela cabeça nem a voltar, porque nunca chegaram a entrar. As pessoas né? são bitoladas. Será que elas têm alguma coisa a ver ou não? O processo europeu é a bitola. Como é que é? O tradicionalismo europeu é a bitola. O tradicionalismo é o processo da, vamos dizer, interiorose de muitos. A França, então, que tem de interiorose, não está no gibi. Há um monte de gente em Paris que tudo é interiorota. Mas será na capital, que era chamada Cidade das Luzes. Porque é incrível a gente pensar no paradoxo disso tudo. Pois é incrível. Eu tenho uma pessoa na família assim, né? Ele nem nunca voluntariou nem nada, só como eu disse, só fez um P1, fez uma palestra. Gosta muito de me ouvir quando eu falo das ideias e tudo mais, sim, mas nem... Agora, como é que eu posso saber se tem a ver ou não? Abençoa como é que se tem a ver com a todo proexis mundo, dele ou não? ajuda aquilo que você puder. Agora, não se acumplicie com o passado. Sim. Você está vivendo o presente. Acumpliciar com o passado é uma das piores coisas que tem. Porque se a pessoa tiver alguma coisa a ver, a proexis dela, vai ficar no fim da vida. Reciclagem tem preço. Tá certo? Sim. Tanto para você como para eles. Agora, outra questão aqui. Como é que fica, como é que funciona, o professor estava a falar da enciclopédia, de ficar lá o nosso nome, nós fazemos um verbete, pode falar um pouco mais sobre isso? Você faz o verbete. Fazemos um verbete. E vai participar lá. Você vai depor naquele portal de cognição. Entende? Escolhemos um tema. Vai dar uma responsabilidade danada. Isso vai fixar você dentro do processo. É bacana, porque fincou a bandeira. Eu estive aqui. Já alguém fez isso? Hein? Já há mais alguém além do Valdo? Tem só mais tem uns 110 atualmente que já fizeram. E onde é que eles estão? Gostava de ler. Estão comigo. Ah. Eu vou começar a estudar um por um nas tertúlias. Mas ali no tertuliário, então. Já tem aí 3 meses de gente nas tertúlias. Né? 100, 120, 190. Muito bom. Dão 3 e outra questão, o professor falou, já agora, desculpa lá, que havia, quem nasceu depois dos anos 70 tinha menos rabo preso com a família, mas tinha mais problema no extrafísico. O que é isso de problema no extrafísico? Quais são os problemas no extrafísico? O caso é o seguinte, tinha gente que tinha que articular a própria vida primeiro com o processo extrafísico, que o povo estava mais enrolado lá. Não dava para vir desembaraçadamente para cá, tinha que abrir o caminho. Então, esses demoraram a chegar. Mas o que é estar enrolado no extrafísico? Pode falar um pouco sobre isso? O pai ainda está brigando com a futura mãe, o futuro pai está brigando com a futura mãe. Então, a futura filha fica onde? Por exemplo, o meu irmão, nós temos uma diferença de 11 anos. Desde que ele é mais velho de 11 anos, desde os 3 anos que ele pede aos pais uma irmã. Então demorou 9 anos até eu nascer, que os meus pais, não há condições para mais uma irmã, não há condições. Então eu depois fui mesmo encomendada. Isso pode ser um exemplo? Ele estava sempre a pedir, eu quero uma irmã, era sempre, quero uma irmã. 9 anos até eu nascer.
É muita gente Tem a enjeitada. família acertada. Tem muita gente enjeitada. Ou Professor, rejeitada. Quem Ok, faz curso obrigada. intermissivo já está buscando algumas ideias de evolução. Então, quando ele vem renascer aqui, ele vem para lugares onde se fala nesse assunto, né? Pelo menos. Se não tem, ele começa a falar. Tá. Então, os lugares nesse planeta que mais teriam chance para os que estão vindo é aonde a Conscienciologia já está, né? Em parte. E daí? Além do Brasil, qual os outros lugares mais? Esses lugares todos, nós temos o Instituto, já na década de 90, já tinha, naquela ocasião, 74 países que já tinha gente em contato conosco. Então, isso é esparramado, precisa de ver o que vai dar. Né? A China seria algum para o futuro? Tem, sempre tem. Seria por causa dos que estão lá, né? O mundo inteiro tem. Professor Valdo, o senhor comentou essa questão da localização, né, nas vidas passadas, etc. Por exemplo, eu tenho notado muita afinidade com o passado, Portugal e Itália. Mas há uma conexão muito forte com o processo chinês também. Nós temos ligação, o senhor já comentou muitas vezes que tem um processo lá de saída da China, né, trabalhos, etc. A maioria passou pela Europa. E outra coisa, na Europa você viajava de um lugar para outro. Tem muitas vidas de vocês, se vocês estiverem em 8 países. Em temporadas, porque a comunicação era difícil, numa vida só. A comunicação era difícil. Então tinha que passar uma temporada, depois vai para outro lugar. Mora uns tempos aqui, mora lá. Aí o cara lá, maior, mais chapa, não, vem cá que eu vou te dar uma chance e tal. Arranja lá um cafofo. O cara, ele fica uma temporada, depois vai. É do jeito que era na antiguidade, na Grécia, tudo era assim. Muita coisa da Europa foi a mesma coisa. E vai ver, são os mesmos caras. Agora, esse amparo forte, até com o senhor mesmo da China, assim, do localização chinesa, né? Ele também reflete na maioria dos que estão aqui hoje, vamos dizer assim. Porque há uma localização forte lá, né? Nessa origem chinesa. Mas lá é uma raiz, mas é uma raiz que está muito remota para a maioria aí. Está muito remota porque faz muito tempo que não tem contato. Se tiver contato com tantas outras etnias e condições e culturas, que isso aí é um problema. Mesologias. Esquece um pouco, né, desse processo. Muito difícil. Está um pouco distante, entende? Ficou um processo mais remoto. Agora, aqui eu tenho uma série de perguntas de ontem e de hoje. Mas antes eu queria mostrar para vocês que vai ter o campo projetivo. Vocês não esquecerem disso, de 12 a 14 de agosto, que é muito sério. É bom vocês lembrarem disso, que esse curso é muito bom, do ponto de vista de parapsiquismo. É o 4º Congresso Internacional de Projeciologia do CIP, 15 a 17. E o campo projetivo é do dia 12 a 14. Só lembrando que é importante. Eu quero agradecer aqui também a turma lá do Stélio Tertuliano. Tem o nosso amigo, que é o nome dele inteiro, eu vou falar aqui agora, Fabiano Rodrigues Moreira. Eu agradeço a revista que você mandou, que eu já tinha visto o que é. É sobre usabilidade, que ele está achando que tem relação. Você tem toda a razão, tem relação. Eu já tinha separado, eu tenho a revista também. Mas, valeu. Em espanhol valeu, mas a pessoa que trema as mãos por instabilidade emocional, quais são as principais causas biológicas e psicológicas? O que a pessoa deve fazer para superar isso? Primeira coisa é trabalhar no estado vibracional, mexer bastante com as energias, fazer reflexão dentro do recolhimento íntimo, participar de laboratórios conscienciológicos, isso é importante. E uma coisa muito boa que tem é o laboratório da Vigil, da imobilidade física Vigil. E outra coisa é o laboratório, os cursos que tem do acoplamentário. Vai ter 2 aí no mês que vem, não é isso? É isso aí. Isso aí é que seria bom a pessoa aparecer aí.
Agora, sempre fala que em uma família com 17 ou mais componentes, muito provável ter consréu. Então, como se faz o cálculo? Considere, por exemplo, uma família com pai, mãe, 6 filhos e 10 sobrinhos. Te vira. Eu te aconselho muita inspiração. Vê primeiro quem é da família que tem os maus bofes. Né? Eu acho que não precisa explicar mais nada. Acho que com os maus bofes você vai ver o que é que se passa. Quem é que é mais juventude transviada? Não é isso? Também é outra coisa para a pessoa saber. Não há dúvida que sempre tem. 17 geralmente vai ter. Agora, ó, considere todos, tá certo? No mínimo 17. Não, eu estou falando, considere todos para a pessoa desconfiar, né? Desconfie. Em energossomática, poderia comentar o trecho SES quando manipulada sem saber ou inconscientemente. Poderia dar exemplo? Sim. Há pessoas, por exemplo, que elas manipulam as energias dentro de alguma intenção muito forte que ela tem. Ela, às vezes, tem muita energia, nem sabe que tem, mas ela tem personalidade forte. E ela, às vezes, manipula os outros através disso. O problema é evitar a manipulação, mas ajudar os outros com essa personalidade forte e com a energia intensiva que a pessoa tem. Quais centrais tiveram mais força no Pombal? E quais as personalidades de referência conhecidas publicamente do Pombal? Olha, aqui tem 2 aspectos muito sérios para pensar. A pergunta é bem pertinente e bem em cima do lance. Primeira coisa, do ponto de vista da fraternidade, talvez tenha sido a maior, porque foi a de doação. Então, todo mundo que chegou lá tinha uma fraternidade muito grande que estava mexendo com as coisas. Então, a central da fraternidade, praticamente, é que levedou a massa, é que embasou tudo. Na prática, a hora que chegou, foi o processo da energia. Tá certo? Agora, a verdade é quando a pessoa, vamos dizer, evitou o desbunde e aceitou a reciclagem. Então, isso tudo está ajudando, mas eu acho que, tecnicamente, foi a da recepção do processo da mega fraternidade. Agora, de doação, é a hora que a pessoa também se predispôs a melhorar, etc. Mas agora, o impacto mais sério no curso intermissivo e de lá foi a verdade. Né? A pessoa saber a realidade dela sem meios tons, sem meios termos, sem meias palavras, sem meias verdades. Vai falar a realidade dela. Houve casos de consciência, alguns de nós aqui da CCCI, que tiveram ressoma na década de 70 e dessomar na década de 50. Nesse período intermissivo desses casos, o senhor teve contato com alguns do trabalho dentro do espiritismo? Sim. E outra coisa, são esses que são aqueles que precisam de mais assistência direta. Precisava da emergência. Agora, tem só um fator aí também sério para a gente pensar. Essa emergência, às vezes, não dizia respeito às carências da pessoa, não. Mas é o grupo. Então, na hora do grupo, a pessoa tem que fazer concessão. Entende? Então, a gente tem que entender isso. Às vezes, o negócio, a urgência, não está na decisão ou na condição de uma pessoa, mas é o grupo que está comandando. O tempo no intermissivo pode ser esticado muito, subvertendo a aparente limitação, não é? Comente para nós. Sim, as coisas todas é o seguinte. Se uma pessoa, por exemplo, ela está muito comatosa, a consciência, ela pode ficar por lá e vai ficando, aquilo prolonga, mas veja, isso aí é uma hibernação, não resolve nada, isso piora. Há um regressismo na consciência. Agora, a coisa mais difícil que tem é prolongar com produtividade e lucidez. Isso é que é o duro. Eu demorei vidas e vidas para trabalhar com isso até chegar num pontinho desse, para carregar a mala, quer dizer. Eu não estava lá como conferencista, não pensa nisso. O meu negócio é carregar a mala, engraxar sapato, aquele negócio. Né? Bedel, tá certo? O lançamento do primeiro livro, Projeções da Consciência, possibilitou a ressoma de gente que tinha a ver com a Max Proex grupal,
Algumas consciências poderiam estar esperando o lançamento do livro para efetivamente ressomar? Não. O livro não tem nada que ver com isso. O livro era para pegar o povo que já estava por aqui e a gente juntar as pessoas que já tinham a ideia do assunto. E, principalmente, dar uma ideia que a pessoa viu, depois que ela ressomou, leu o livro e falou assim, não, isso aqui tem relação comigo, do jeito que aconteceu. Agora, a coisa mais séria, esse Projeções, foi só uma, vamos dizer assim, uma amostra grátis reduzida que eu dei. Que a coisa mais séria mesmo foi com projeciologia. Não foi o Projeções da Consciência. Agora, o Projeções da Consciência mudou muita gente. Que eram os mais antigos, que estavam procurando e não sabiam onde. Ouviram o galo cantar e não sabiam onde. Pode falar mais sobre eu ter sido homem? Nas minhas hipóteses de pesquisa, penso também em ter participado do Pombal. O senhor confirma? Perfeitamente. Não falei mais nada, tá certo? Agora, ó, lembre-se dos seus probleminhas com duplo evolutivo. Não, só uma lembrança. Vamos só explicar uma coisa. Aquelas senhoras ou moças, as donzelas, mademoiselle e as ladies, nós temos aqui, que não tem parceiro, nem todas é porque não eram homem, não, algumas. Algumas, não são todas, vamos devagar. Mas tudo tem sua razão. O senhor pensa que definitivamente quem não chegou à Foz até agora ainda está atrás, mesmo trabalhando, atuando em outros locais, localização? Não. Tem muita gente que está trabalhando mais do que a gente e está trabalhando longe daqui. E está trabalhando mais do que a gente. Agora, o que eu quero dizer não é isso. A turma que devia vir aqui, que não apareceu, essa é a terceira posição. Existe esses que já estão trabalhando à distância, existe aqueles que estão perto, mas existe aqueles que não estão. Esses que não estão, é que são os ausentes. Os ausentes é que nós estamos falando. Minha mãe foi argentina e voltou para a Espanha. Acho que tem que ver tudo com essas relações. Não há dúvida. Eu estou vendo aqui o seu nome, eu sei com quem é que está falando. Não há dúvida. Tudo tem sua relaçãozinha. Muito séria. Viva a Espanha. Professor, tá certo. Na neologia tem a localização simples e a composta. Sim. E na exemplologia tem simples e complexa. Não, isso aí nós já de propósito? consertamos lá, está errado, é complexa. Tá, eu tenho uma em vez de questão. composta, é complexa. Tá bom. Eu tenho uma questão na quinta linha da fatologia, de cima para baixo, Sim. que é o local-chave da vida humana. O que seria isso? Eu te pergunto, qual é o seu local-chave da vida humana? Eu já vivi até agora em 4 lugares. Qual que é o meu local-chave? Foz. Vivi em Monte Carmelo, Uberaba, Rio e aqui. Fora a minha vida dromomaníaca, que eu viajei demais, né? Mais que eu acho que a maioria aqui. Acho que eu viajei mais do que o Antônio, que era steward. É bem possível que eu tenha viajado mais do que ele. Entendeu? São muitos anos. Então, eu acho, meu local é aqui. Agora, eu passei por 3 lugares antes. Onde é que tu tá? Cotô. Não, onde é que tu tá? Entendeu? Pensa nisso. Tem mais alguma pergunta aí mais séria? Como é que nós estamos? Alguém fez mais revisão? Ou nada, Julieta? Ô, Roberto, nada? Então fala. Vamos nessa. Só uma coisinha aqui na página 31. 31. No parágrafo fenomenologia. Sim. Na 4ª linha desse parágrafo, será forçoso admitir-se ser. Ficou CC aí. Fenomenologia? Fenomenologia na 4ª linha desse parágrafo. Admitir-se ser a consciência, o que você tem? Ficou CC. Bom, né? O QD, a Julieta. Julieta, está certo ou está errado?
Está lá, fenomenologia, página 31, é a penúltima linha lá. Aqui, será forçoso admitir-se ser a consciência incompartimentável. Ou seja, é errado, não é se feio. parte. É feio, é antiestético. Não é errado, tá feio. Não, ele está falando que está feio. O CC não, isso faz parte do processo. Eu gosto, às vezes, de usar até CC, se for. Isso faz parte do serviço. Gente, você está achando que é CC. Eu acho que é a Cici, que é a imperatriz. Está perfeito. O negócio é a pausa. Olha, eu li correto aqui a hora que eu li. Ó. Vou ler de novo. Quer ver? Fenômeno da projeção consciente será forçoso admitir-se ser a consciência incompartimentável. Ou seja, não se biparte. Tem um outro si lá no fim. Agora, para explicar isso aí, eu acho que isso aí é o melhor jeito de falar. Tem mais alguma coisa? Não. Professor. Fica me devendo, tá certo? Professora. Fica me devendo. Professora. Professor Valdo, aqui na fatologia aparece o escritório 2 vezes. Aparece o escritório na 3ª linha e aparece o escritório na 7ª linha. Esse tem que sair. Eu acho que esse aí nós já tiramos lá, mas deixa eu anotar aqui, peraí. Tem na 3ª linha e na Início 7ª tá certo, linha. o escritório, tá certo. Chá comigo. Ok. Obrigado, valeu. Quem mais? Gente, esse aqui ó, tem 4 páginas e meia, né? É capaz de ter mais coisas. Ninguém viu mais nada aí? Como é que é? Ô, Sandra, você viu esse verbete? Não achou nada? Vocês leram tudo? Para mim, vocês conversaram tanto, vocês não leram nada aqui. Vamos fazer o dever de casa. Leva para casa e vai estudar. Tá certo? Hein? Pode. Nós temos tempo. Hoje não tem eleição. Posicionamento das realidades. O posicionamento das realidades. Quer dizer, onde é que você põe as suas realidades? Como é que é isso? Como é que é? Desde os seus objetos até as ideias e os fatos. Você se posiciona onde? Qual é o seu domicílio? Você carrega a caneta com você? É um objeto. A sua cama, como é que é? Você tem aquela simpatia de colocar o negócio em direção do oeste, leste, não sei o quê, com a cabeça? Como é que é? Isso tudo é posicionamento. A questão é que é tudo aí. Mas é. Mas tudo bem, pode não está errado de colocar, mas é tudo. Só isso. Tudo. Te vira. Hoje nós temos que falar aqui a técnica do Laênio Loche. Te vira. É o doutor Te vira. Agora, gente, hoje é sexta-feira. Amanhã vocês sabem o que é que nós vamos trazer, né? Qual que é o verbo? E depois de amanhã, olho clínico. Vocês estão doutores no assunto, estão sabendo tudo. Agora, hoje tem alguém para falar aqui, para algum toque? Então é bom já falar, não é isso? Vamos passar. Pessoal, nós temos 2 recados e lembrando que a tertúlia de amanhã, o tema é operação, é o último tema da listagem antiga e domingo nós teremos 20 novos verbetes para serem votados. Tem 20 verbetes. 20 Agora, verbetes. eu já tenho a listagem já feita, ele já fez lá também. E qual é o tema de domingo, Valdo? Olho clínico. E o tema de domingo, olho clínico.